Não saia, não perca o clima, não perca a atmosfera. Tu és maravilhosamente bem-vindo, Espírito Santo. Como eu gosto da sua presença. Eu sou chegado no céu. Eu gosto do Senhor. Senhor, queremos viver, queremos trabalhar, queremos cuidar das nossas coisas, queremos cuidar das suas coisas, sempre debaixo dessa nuvem, sempre debaixo dessa nuvem. Nós não precisamos de mais nada, a não ser a tua presença, a não ser a tua presença, a não ser a tua presença. E é tão bom saber que nós podemos atrair a sua presença. É tão bom que nós podemos manter a sua presença, a manifestação da sua presença, porque nós sabemos que o Senhor é onipresente, onisciente, onipotente, mas nós podemos administrar a sua presença e aumentar a densidade do seu caráter manifestado, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Não há nada igual a que se comparar. Nada se compara, nada se compara, nada se compara. Nada se compara, nada se compara. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Não há nada mais gratificante, não há nada mais direto do que estar fazendo qualquer coisa para Deus e não para os homens. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Nem vou falar, vamos começar, né? já estamos, né? Vamos entrar em outra dimensão dele, né? Abrindo já a Bíblia de vocês, ligando a Bíblia de vocês, no livro de Lucas. Vamos colocar um título nessa mensagem. Podemos colocar o título nessa mensagem mais perto. Podemos colocar um título nessa mensagem de paternidade geracional, ok? O que nós estamos fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? Deus deu a mim a oportunidade de ter pai espiritual no passado, ok? E vocês são a próxima geração depois de mim, ok? Nunca foi plano de Deus, em época nenhuma, fazer uma nova geração. Sempre foi plano de Deus fazer a próxima geração. Por quê? Porque se Ele tem que fazer uma nova geração, Ele tem que começar tudo de novo. Sendo a próxima geração, eu edifiquei uma base, sobre essa base vocês vão dar continuidade, e sobre essa base que vocês vão dar continuidade, outros seguirão, até que nosso Senhor venha.
ok? Então, o projeto é fazer o quê? É passar para você, da transferência daquilo que eu tenho, daquilo que eu recebi do meu Pai. E o que eu estou fazendo aqui para vocês? Um desfile de versículos bíblicos? Não. Eu estou mostrando para vocês por que lá em Efésios está escrito que Deus usou profetas e apóstolos para escrever a Bíblia, e somente debaixo dessas unções proféticas, apostólicas, é que vem a revelação por escolha dele. Aí ele é distribuído pastores e mestres evangelistas, ok? Isso não faz de apóstolo e profeta homens mais importantes, deve fazer deles pessoas mais responsáveis, ok? É isso. Então, o que eu quero passar para vocês, nós vamos entrar nessa. Você lembra que eu falei? A Bíblia é como se fosse um computador de janelas. Cada personagem que está aí, cada vida é uma janela de entendimentos. O Windows é uma janela. Nós vamos entrar por essa janela. Hoje, a janela escolhida aqui foi a janela chamada Zacarias, pai de João Batista. Nós vamos falar aqui sobre Zacarias, Isabel, sua esposa, e o fruto, a manifestação, que é João, ok? Então, vamos abrir aí no livro de Lucas, capítulo 1. Na verdade, teria duas fases, porque tem muita coisa para ser falado. Então, nós vamos correndo aqui, vamos discorrendo, melhor dizendo. Vamos ver se eu consigo fazer essas duas fases, porque sempre que eu começo uma aula, sempre fica um restinho, né, cara? Sempre fica um restinho de panela. Quero ver se eu consigo passar isso aqui tudo, tá? Para a gente esgotar essa janela, esgotar, como se fosse possível esgotar, é impossível, mas dentro daquilo que foi preparado, ok? Então vamos lá, Zacarias, livro de Lucas, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 5 ao 25. Está de boa aí? Está de boa? Pode ler? Pode ler para mim? Houve nos dias de reis Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da turma de Abias, e sua mulher era descendente de Arão, e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, andando irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas não tinha filhos, porque Isabel era estéril, e ambos avançados em idade. Ora, estando eles a exercer as funções sacerdotais perante Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume do sacerdócio, coube-lhes por sorte entrar no santuário do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo orava da parte de fora, a hora do incenso. Apareceu-lhe então um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, ficou turbado, e o temor o assoltou. Mas o anjo lhe disse: não temais, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, porque ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Irá diante deles no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de preparar para o Senhor um povo apercebido.
Disse então Zacarias ao anjo: como terei certeza disso? Pois eu sou velho, e minha mulher também está avançada em idade. Ao que lhe respondeu o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para te falar e te dar estas boas novas. E eis que ficará mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam. Porquanto não crestes na minha palavra, que o seu tempo hão de cumprir-se. O povo estava esperando Zacarias e se admirava da sua demora no santuário. Quando saiu, porém não lhe podia falar, e perceberam que tivera uma visão no santuário, e falavam-lhes por oceanos, mas permanecia mudo. E terminando os dias do seu ministério, voltou para casa. Depois desses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou para mim, a fim de acabar com o meu opróbrio diante dos homens. Obrigado, irmão. Obrigado. Obrigado. Começando já no versículo 5, para os mestres de plantão aí, que gostam de até anotar. Zacarias, no hebraico, significa lembrado de Deus. Isabel significa dedicada a Deus, separada para Deus. E João significa graça de Deus. Então, não se esqueça, porque nós estamos num ambiente de escola. Então, eu estou mostrando para vocês como que se extrai revelação. Atrás de cada nome, atrás de cada cor, números, quantidade, existe uma mensagem lá atrás. Graças a Deus. Eu posso dizer para vocês, o Google é de Deus. Ok? Google é de Deus. Então, temos que orar para o cara que fez o Google lá, esqueci o nome dele lá, tá? Antigamente, como? João significa graça de Deus, filha. Zacarias, lembrado de Deus. Deus se lembrou dele. Isabel, dedicada a Deus, separada para Deus. Ok? Graça de Deus. Graça de Deus. Vocês vão estudar aí, vocês vão ver, nós já lemos. Posso continuar? Já anotar? Beleza? Os dois tinham linhagem sacerdotal, tanto Zacarias como Isabel, tá? E o que eu aprendo com isso? Que eles tinham um passado. Os dois vinham da linha de Arão, tá? Então, o que isso quer dizer? Que a verdade de Deus, a revelação de Deus, ela é progressiva, ela vai viajando geração após geração, procurando um lugar para se estabelecer. Quando ela não consegue achar um estabelecimento nessa geração da família, ele parte para a próxima geração, até que ache um conjunto, que nós vamos ver isso aqui agora, é um conjunto de situações e circunstâncias que favoreçam a manifestação do que ele quer fazer, ok? Então vamos entender um pouquinho isso. O que eu estou fazendo? Eu estou mostrando para vocês como que Deus faz, como que Deus vai fazer com vocês. Não estou contando para vocês o que Deus fez somente no passado, porque esse livro é um livro atemporal, ele está acima da razão de tempo. Por isso que eu não prego doutrina, porque se eu prego doutrina, você olha para o passado. Agora, se eu prego o princípio ele é constante.
Então, quando nós temos o entendimento que a Bíblia ela é atemporal, ela está acima da razão de tempo, ela é ontem, hoje, amanhã, tudo ao mesmo tempo. Então, quando eu entendo, em que janela de Deus eu estou hoje? Com que se parece essa situação que eu estou vivendo? É isso que eu quero passar para vocês, é isso que eu quero impartir com vocês, é ensinar vocês a entenderem os tempos e os modos, isso que vai diferenciar vocês dos outros, porque os outros ficam perdidos, agora vocês não. Por quê? Eu não vou ensinar para vocês, eu não vou mostrar para vocês o que eu sei, eu vou impartir para vocês o que está aqui dentro, como fazer. Não, sabe, vamos dizer assim, vou fazer uma comparação, eu não vou fazer a mágica para vocês, eu vou ensinar como fazer a mágica, o que está por trás da cartola, como foi o coelho na cartola, porque é isso que vai identificar vocês, é isso que vai dar autoridade. Nesse momento de transição apostólica e profética que nós estamos vivendo, o que acontece? Nós tivemos aí muitos anos, e eu sou prova disso, muitos anos em que os faraós religiosos mandavam, tudo estava bem nas suas igrejas, tudo estava correndo bem nas suas igrejas, mas está mudando o Kairos, está mudando o que Deus quer fazer, e quando Deus muda o que Ele quer fazer, Ele muda as ferramentas, Ele muda a dispensação. Onde que a gente olha isso? A gente olha isso na janela de José. E na época das vacas gordas, quem mandava era o faraó, ok? Na época das vacas magras, quem mandava? José. Por quê? Na época das vacas gordas, era fácil você comandar, você tinha a resposta para tudo. Agora, na época que começa a faltar, começa a vir crises das mais variadas ordens, a sua mensagenzinha da semana não vai mais suprir necessidade. Vacas magras significa um período de fome. Não se esqueça que a Bíblia é um livro espiritual. Nós estamos observando nos 4 cantos da terra uma fome espiritual muito grande, em que os faraós do sistema não estão tendo como alimentar, porque você não quer mais fazer parte de uma, como é que fala essas coisas? Eu esqueço o nome, de uma semana, 10 dias, 4 dias, uma campanha, muito obrigado, não sustenta mais, essa enganação já não dá mais, vai de campanha em campanha. Põe um cara da capa vermelha, um cara do paletó roxo, um cara da gravata azul marinho, para quê? Circo, palhaçada. Por quê? Palhaçada que não atrai pessoas para a maturidade, não amadurece pessoas, não vai, assim vai fazendo o quê? Pessoas vão ficando frustradas, e aquilo que eu já falei na aula passada, nosso país está com 2 recordes, é uma coisa urgente, 2 recordes, é o país que mais está entrando gente pela igreja, pela porta da frente, e o país que mais pessoas estão saindo pela porta de trás, decepcionadas, frustradas, porque os números circenses dos circos não estão mais satisfazendo. Nós estamos vivendo um momento de fome espiritual, e nesse momento de fome espiritual, Deus está levantando uma geração José, pessoas que estão sendo forjadas, não no sucesso, mas sendo forjadas no fracasso, sendo forjados porque foram traídos, sendo forjados porque são jogados em poços, vendidos pelos irmãos. Você lembra de José? São circunstâncias que o sistema, que os faraós não querem, eles fogem disso, eles não querem ser tratados, eles querem ser adorados, eles querem que beijam o anelzinho deles. E ai de você se você não beijar o anel deles, chulo. Ai de você se você não beijar o anelzinho deles, eles excomungam você. Você não vai para o céu se não beijar meu anel. Até rimou o negócio, né? Vamos lá, Senhor, vamos lá. Glória a Deus. Versículo 6.
Os dois eram justos, eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Aí eu faço uma perguntinha para os meus caros colegas: o que é ser justo para Deus? Para Deus, não para o mundo, não para a sociedade, para Deus. O que é ser justo para Deus? Alguém tem algum comentário? Eu meço a tensão da palavra que eu estou falando pelos olhos da minha esposa. Quanto mais tensa a minha palavra, o olho da minha esposa, não fala, já falou. Então eu tenho um tensômetro bem na minha frente, que são os olhos da minha esposa. Para isso Deus me deu o meu teto. Agora eu estou debaixo do meu teto. Voz que clama no deserto. Ser justo é a prática correta. Ser justo é? É a prática correta dos afazeres do Senhor. Sim, bonito. Alguém mais? Ser justo é ser preciso em Deus, é saber o que Deus está fazendo, é fazer o que Deus quer, do jeito que Ele quer, aonde Ele quer, pelo quanto tempo Ele quiser. É aquele relógio da precisão suíça, sabe? Todas as engrenagens, elas funcionam de uma maneira justa, ajustada, precisa, acurada, não desvia, não atrasa, nem adianta. Então, cada um de nós vai estar em uma dessas dinâmicas que eu já ensinei, mas eu vou voltar a essas quatro estações que nós podemos estar. Nós podemos estar na primeira fase, que é o reabibliamento, na segunda fase, que é o arrependimento, na terceira fase, que é o alinhamento, ou na quarta fase, que é o avivamento. Então cabe a cada um de nós, fala. Se quiser, eu repito, não tem problema, nós somos um ambiente de aula. Não, eu vou falar de novo, não esqueça a cabeça. Essas quatro fases, sabe? Então, separa as nossas vidas em quatro fases. A primeira fase é reabibliamento, é jogar fora aquela porcaria gospel que enfiaram na nossa cabeça, e você começa a trocar fundamentos. Isso é reabibliamento, é trocar fundamentos, tirar fundamentos que não servem mais por novos fundamentos. Isso é o reabibliamento, ok? Quando você começa a ler a palavra de Deus debaixo de unções verdadeiras, não palhaças, mas verdadeiras unções apostólicas e proféticas, ela vai levar você a um caminho, a próxima pedra, a próxima dispensação, que é o arrependimento. Tá? O que é o arrependimento? É você olhar e reparar o que você estava fazendo e falar: meu Deus, o que eu estava fazendo? Eu estava me matando e matando a outros. Quem passou por um processo parecido é Nicodemos, lá no livro de João. Nicodemos foi ter com Jesus. Era um homem que estava num sistema, passou por uma experiência do novo nascimento com Cristo Jesus, se arrependeu daquilo e começou a funcionar num outro sistema, numa outra frequência. Paulo, em Atos capítulo 9, a conversão de Saulo para Paulo, tá? O reabibliamento bem feito vai levar vocês, a mim também, lógico, primeiro, a um arrependimento, é uma vontade de não fazer mais aquilo que não agrada a Deus. E quando estou falando isso,
aqui todos nós estamos num nível mais alto, vamos dizer assim, né, na palavra. Não estou falando de pecados, porque todos os pecados aqui, todo mundo nós já sabemos. Não estou falando nesse nível. Não se trata mais, nessas aulas aqui, não se trata mais de deixar os pecados, mas é abrir mão de coisas que me são lícitas, a favor do reino de Deus. Ok? As pessoas escolhem, por exemplo, as pessoas escolhem apenas sentar no banco, paga seu dízimo, sua oferta, ouve uma boa mensagem, quando tem uma boa mensagem, tá? Aquilo muda a vida dele, ele se alimenta e vai para a casa dele, tudo bem, ele se alimentou. Agora, o que diz a palavra de Deus? Jesus trazia pão para quem tinha fome, mas sementes para quem semeia. Então, para quem quer andar no nível de semeador, não só de fome saciada, mas um carregador de alimento para as nações, para os povos. Quem tem um senso que não é só para ele, mas que Deus possa nos usar para outros, aí ele vai revelando, ele vai abrindo a nossa janela de entendimento, baseado em nossas escolhas pessoais, ok? E é isso, quando você vai se arrependendo, você entra no terceiro nível, ou terceira etapa, que é o alinhamento. Começamos a nos alinhar com Deus. 99,9% dos nossos problemas são áreas de nossas vidas que estavam desalinhadas com o plano e propósito de Deus. Porque a função da igreja, da eclesia, é a manifestação dos 5 dons ministeriais: apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Essas 5 unções foram feitas por Deus para nos trazer alinhamento, para tirar você do desalinhamento, das trevas, e alinhando você até que leve você à presença de Cristo Jesus, que Cristo Jesus revela o coração dele. E quando Jesus revela o seu coração, ele revela o propósito pela qual vocês nasceram, e qual o destino, e encaminhar vocês ao destino. Isso tem que ser a função da igreja. Você entra pela porta, pequeno, vai sendo limpo, vai se arrependendo, arrependimento, vai se alinhando. O que se alinhar é se preparar para o destino que Deus tem. É uma base de lançamento, ok? Nós fazemos isso. Por exemplo, você vai pegar um avião em Guarulhos, sei lá, em qualquer lugar, sabe? Você vem num trânsito com muita gente, aí você pega aqui na avenida que vai para o aeroporto, você já não tem tanta gente, depois você já entra no estacionamento do aeroporto, você já está numa área restrita, aí você entra no hall do aeroporto, mais restrito ainda, aí você vai para a sua ala de check-in, mais restrito ainda, aí vai para a sala de embarque, aí já está mais restrito ainda. Agora aqui é só esperar a tua chamada. Atenção, senhores passageiros com destino e boa viagem. Entendeu? Então, ou seja, aí você, agora eu quero colocar em vocês esse senso, que a qualquer momento vai vir um anjo do Senhor falar: atenção, senhor Ayana, embarque no portão 4 e boa viagem. Entendeu? E eu como pai espiritual quero falar assim: ó, tchau, velho, tchau, manda lembrança, tira umas fotos lá, ok? Depois tira uma foto antes que eu esqueça. Preciso pôr no Facebook as fotos. Tira aquelas fotos que os caras tiram, sabe? Depois mais assim, ó, sabe? Tem aquelas fotos assim, ó, grande promessa. Deus meu, misericórdia, a capa de unção. Olha, nossa. Vamos lá, versículo 7. Mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo ambos avançados em idade. Ok? Andar com Deus vai depender, vai criar 2 circunstâncias. Você vai ter uma boa mensagem de Deus, você vai ter uma revelação de Deus dentro de você, mas associado a isso,
Terá que haver um bom ambiente. Agora que você vai entender por que eu tomei essa decisão, tá? Porque não adianta só eu ter uma boa palavra, eu tenho que ter um bom ambiente para que ela se propague. A única vez, tira essa a única vez, isso. A única vez que Saul profetizou foi quando ele estava no meio dos profetas. Glória a Deus, estamos na casa do papai, vamos ficar bem à vontade. A única vez, por quê? A atmosfera profética fez com que ele profetizasse. Ok? Então, você tem que ter a mensagem e o ambiente. Tá? Então, o que acontece? Quando você vê aqui, no versículo 7, podemos ter um bom sêmen. A palavra de Deus, ela é comparada ao sêmen, porque ela gera vida, ok? Por isso o noivo e a noiva. O noivo gera na noiva filhos e filhas, e não um sistema humano, mundano, religioso de crescimento de igreja. A igreja verdadeiramente não cresce pelas minhas propagandas e minhas capas vermelhas. Isso é um crescimento falso, sem vergonha. Sabe como é que a CEPAI vai crescer? Ela vai crescer assim, ó. Nós, a noiva, vamos nos deitar com o noivo no lugar secreto, e o noivo vai gerar em nós filhos e filhas. Por isso que eu não me preocupo com quantidade, eu me preocupo em me relacionar com o meu noivo. É ele quem vai gerar, não sou eu sou a noiva. Eu tenho que me manter pura, eu tenho que me manter incontaminado, eu não tenho que piscar o olho para os sistemas do mundo, eu tenho que esperar que ele gere. Ele vai gerar. Eu tenho que manter pura, tenho que ser fiel. Vou ser fiel ao meu noivo, ele vai gerar em mim. Quando vai ver, é com ser filhos e filhas dele. Eu não fiz macumba gospel. E vocês? Entendeu? Eu não fiz campanha gospel para ter vocês. Eu só mostrei os depósitos. Há uma identificação. Essa identificação é o que funciona. Vai funcionar por identificação e não por enganação. Ok? Versículo 8. Exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem do seu turno. Ok? Seu turno é a palavra-chave. Você faz para Deus, mas você volta para casa. O que é isso? É o que não se esqueça, eu estou falando com pais espirituais, mães espirituais. Nós vamos fazer aquilo que nós temos que fazer, sem esquecer lá em casa. Lá em casa, sabe aquela coisa? Lá em casa. Por quê? Nós estamos vendo grandes ministérios se destruindo, porque não trabalhou a sua relação em casa. Eu gosto muito do Josué Gonçalves. Nenhum sucesso ministerial é melhor do que o fracasso, compensa o fracasso em casa. Sabe, eu louvo a Deus pelas turbulências. Eu louvo a Deus pelas turbulências que eu e minha esposa nós passamos. Porque a turbulência que veio, até a turbulência que veio sobre nossas vidas, hoje eu entendo que veio da parte de Deus para tirar coisas erradas, mentiras, desajustes aqui, abrir o céu sobre nós para entender o que estava acontecendo. Buscamos um novo céu, uma nova terra, buscamos uma nova identidade. Está melhor do que antes. Então nós temos que cuidar disso. Por isso, falando, um novo céu, nova terra, uma nova cobertura, para tirar cegueira do coração, ok? E isso, estou falando isso em qualquer tempo. Tá? Em qualquer tempo, está lá, orar e vigiar, orar e vigiar, orar e vigiar. Ok?
versículo 8, já falei. Versículo 10. Chegada a hora de oferecer o incenso, toda a multidão do povo estava fora, orando. Aqui eu vou explicar como é que era esse ofício sacerdotal. Não sei se vocês sabem que o sacerdote usava aquela roupa comprida que tinha sininho na ponta. Vocês sabem disso? Vocês já estudaram isso? Olha que formato que era o sino, se era de bolinha, não sei. Mas vocês já estudaram isso? A roupa sacerdotal? Então, como é que era? Como é que era o ofício sacerdotal? O sacerdote tinha que entrar no Santíssimo Lugar e oferecer sacrifícios do sangue do cordeiro em prol do pecado do povo, tá? Só que para ele entrar lá era o seguinte: ele usava uma estola sacerdotal, uma roupa sacerdotal, e lá na orla tinha sinetes. Por quê? E na cintura era amarrado uma corda, porque lá dentro só ele podia entrar, mais ninguém. Então lá dentro ele tinha que oferecer sacrifício, tinha todo um trabalho ali, tá? E ele, o que acontece? Se por acaso ele tivesse feito uma coisa errada, tivesse feito um pecado, ele morria fulminado lá dentro. Então como é que ia saber se o cara estava vivo ou não? Ele tinha que se movimentar. Blilim, blilim, balolão. Bililim, balolão, bililim, balolão. Os caras ficavam só aqui de fora, só. Deu muito tempo, esse bililim, balolão. Os caras puxavam. Bililim, balolão, tá vivo. Se não tocava mais, já não tinha mais bililim, balolão. Xiii, mano. Pode puxar. Ministro que você puxa dele, tem bililim, balolão, está morto. Ministro de Deus que não se movimenta, ministro que você não percebe vida nele, ele não tem mais bilim, balolão próprio, é sinal que já está morto. Então, puxa para fora, ok? Isso também nós estamos falando deles hoje, isso tem a ver conosco, tá? E o ponto-chave de Deus para nós é o que? Vida no secreto. Parceiro, vou dizer com vocês só vão manifestar em público as obras de Deus que primeiro Ele manifestou a você no secreto. Nós fabricamos, nós geramos no nosso ventre espiritual, no secreto, na madrugada com Deus. Não tem outra fórmula de você gerar verdadeiramente. Você pode gerar falsamente, religiosamente, copiando, imitando, que é o que muita gente faz. Troca o secreto pela cópia, porque não quer pagar o preço, porque é cansativo, é rotineiro. Por isso o ofício sacerdotal, ok? Porque o ofício sacerdotal para Deus, você vai passar 10 horas na presença de Deus para você ter 1 minuto de revelação. Então essa proporção não é agradável para a maioria dos filhos de Deus. A maioria dos filhos de Deus não quer gastar 10 horas para ter às vezes 1 segundo de revelação. Agora, se ele soubesse que 1 segundo de revelação pode mudar a vida deles para sempre, ok? Versículo 11. Então o anjo do Senhor lhe apareceu em pé à direita do altar do incenso. A palavra-chave, cada versículo vai ter em si uma palavra-chave, e cabe a nós buscarmos em Deus essa palavra-chave. A palavra-chave desse versículo é então. O que significa então? Significa o resultado. Se você for fiel em toda a casa, se você fizer isso, então eu virei.
Então sempre que fala, sempre que fala, olha para trás, 2, 3 versículos atrás, você vai saber o que foi feito para então acontecer o que vai acontecer. Vamos lá? Versículo 11, novamente. Então um anjo do Senhor lhe apareceu em pé à direita do altar do incenso. Então quando você ouve, quando você lê novamente, no versículo 9, por exemplo, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. Chegada a hora de oferecer incenso, toda a multidão do povo estava fora orando, tá? Hoje a minha função, a sua função sacerdotal, entrar na presença de Deus, oferecendo incenso. O que é o incenso? É a nossa adoração, é a nossa oração, é a nossa intercessão. O incenso, a construção do incenso envolvia 4 produtos, 4 plantas. Quando nós formos estudar sobre a adoração, nós vamos estudar isso mais a fundo. O sacerdote, ele tinha que pegar esses 4 elementos, moer esses 4 elementos, tá? Pulverizar esses 4 elementos, em cima do que? Em cima de um braseiro, porque você jogava esse pó, né? Dessas 4 plantas, as 4 folhagens, colocava em cima dessa brasa viva, e essa brasa viva fazia subir a fumaça. Não adianta você produzir 4 elementos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você ter revelação da palavra, se você não tiver uma brasa viva. Uma boa parte dos irmãos tem até conhecimento, tem até revelação, vamos dizer assim, mas não é brasa viva. Então tem que jogar o quê? Isso tem que ser jogado em cima da brasa. Aí essa brasa, esse exercício constante, esse movimento, que vai trazendo oxigenação. Por exemplo, o nosso serviço é manter-nos abrasados. Isso eu tenho que fazer, não é Deus que vai fazer por mim. Eu tenho que manter abrasado. É por isso que, eu e minha esposa, e agora com os meus filhos, nós vamos lá em alguns eventos, alguns homens de Deus, do que? Porque quando eles são abrasados, estão brasa com brasa, tornam um braseiro, ok? Vamos ter comunhão. Eu não vou em qualquer conferência, eu não vou em qualquer lugar, já não tenho mais tempo, já não tenho mais paciência para ir em qualquer lugar. Eu escolho bem aonde eu vou me expor, a que tipo de unção que eu vou me expor, ok? E isso eu estou falando, estou ensinando vocês. Não vá para qualquer lugar, tente saber quem é quem está fazendo, quem é, da onde ele vem, qual é a genealogia, qual é a história, o que ele está fazendo, o que ele fez, ok? Não vamos nos expor assim de graça, tá? Porque nós temos que cuidar de nós mesmos. Bom, então a palavra então significa uma resposta ou reação à verdade presente, ok? No versículo 12, vendo Zacarias, perturbou-se e se apoderou, e o temor se apoderou dele. Você lembra que ele entra no ofício sacerdotal, e quem vai estar com ele lá? Um anjo. O que aconteceu com o sacerdote? Ele o quê? O que aconteceu com o que está escrito aí? O que aconteceu com Zacarias? Na minha tradução está diferente. Alguém tem outra tradução mais explicativa? Versículo 12, vendo, perturbou-se, atemorizou-se. O que quer dizer isso? O sacerdote ficou assustado com o anjo, mano. Agora vem cá, quem lembra quando o anjo foi falar com Maria? Como é que Maria ficou assustada com o anjo? Ou bateu um papo com ele? Nossa, como é ideia. Maria, que não era do templo. O sacerdote ficou assustado com o anjo.
E a menininha bateu, trocou uma ideia. Não era para ser o contrário? Por quê? Pensa nisso. Peraí. Porque é uma obrigação dele. Mas estou sendo treinado para quê? Para ficar aí atrás, não, senhora. Gente, eu vou ler uma frase aqui, tá? Quando o ativismo impera, o sobrenatural incomoda. Essa é de autoria do Tex. Vamos escrever isso. Quando o ativismo impera, o sobrenatural incomoda. Foi o que aconteceu. Por quê? Ele estava acostumado, como de costume, ele vai lá, faz, né? Faz tudo que tem que fazer, vai para sua casa. É o tipo do pastor que ele ora para a pessoa ser curada, a pessoa ser curada ele não acredita. Mecânico, boa palavra. A gente pede, agora nós somos meros mortais. Agora o cara era sumo sacerdote, que estava pedindo para Deus um filho. Então não era uma oração, duas, né? Era muitas vezes, muitos anos, os dois